Entrevista. Nós estamos recebendo nos estúdios mestre Deni Cabral, aqui da Mirante AM, o vereador médico de São Luís, Dr. Gutenberg. Vereador, muito obrigado pela sua disponibilidade aqui na 600 kHz. Olha, eu que agradeço a gentileza do convite. Podem ter certeza que toda vez que vocês solicitarem, eu vou estar à disposição, porque eu sei, primeiro, do grande alcance que o programa de vocês tem e de grande utilidade pública que vocês fazem para a cidade e para o nosso povo. Estou à disposição sempre. Bom, passada a discussão do orçamento municipal, Câmara em recesso, comissão de recesso da Câmara já está funcionando e o senhor, como relator, agora do próximo assunto que as atenções vão estar voltadas, que é a discussão do plano diretor. Como é que a comissão está discutindo esse projeto durante esse período de recesso? Pois é, então veja que o presidente Paulo Vitor determinou uma comissão de recesso como é habitual. E essa comissão de recesso é formada por 6 vereadores, pelo Astro de Algum, por mim, vereador Chaguinhas, pelo vereador Jonathan, pelo vereador Edson Gaguinho e vereador Aldir Júnior. Então, normalmente as comissões de recesso têm a obrigação só de dar seguimento às questões da casa, do dia a dia, mas o presidente Paulo Vitor inovou. Ele deu a responsabilidade para este grupo de fazer um estudo prévio do plano diretor, e aí o grupo elegeu o Astro de Algum como presidente dessa comissão, me elegeu como relator, e nós estamos com essa responsabilidade, que é correr contra o tempo, mas de forma organizada, racional, para que a gente possa, na volta dos trabalhos, que é dia 6 de fevereiro, entregar pelo menos um esboço de um relatório desse plano diretor. E aí, em seguida, o presidente vai determinar que esse, já fundamentado, ele vai ocorrer pelas comissões, sobretudo pela Comissão de Constituição e Justiça, pela Comissão de Mobilidade, Meio Ambiente, para que a gente possa, segundo a orientação dele, o desejo do presidente Paulo Vitor é que se vote isso no primeiro semestre deste ano. A gente resgatando aí, Leda e Bonfim, um débito muito grande para com a sociedade. Não só o legislativo, mas o executivo. Esse débito tem que ser restaurado agora. Esse plano diretor, você sabe, é de 2006. A gente sabe que o Estatuto da Cidade, pela lei de 2001, determina que toda cidade com mais de 20 mil habitantes tem de ter um plano diretor, e esse plano diretor tem que ser revisto em até 10 anos. Então, nós estamos com 6 anos de atraso. É justamente isso que a gente quer resgatar, Leda, viu? Vereador, do que o senhor já pôde observar desse plano, do que está aí, porque é claro que eu imagino que o que esteja hoje na comissão não é o que vai ser aprovado, porque serão acatadas sugestões dos vereadores, da população, imagino também. O que tem assim que mais chama a atenção de retrocesso, digamos assim, da diferença, da defasagem entre o que avançou a cidade e o que é um plano que está há tanto tempo sendo discutido? Só fazer um resgate histórico aqui. Esse plano ele chegou lá na Câmara em 2019. Em 2019, inclusive, houveram 8 audiências públicas, 4 na zona rural e 4 na zona urbana, onde foram colhidas todas essas informações. Em seguida, por solicitação do Ministério Público, esse plano ele voltou para a Prefeitura. O Ministério Público apresentou, segundo ele, algumas incorreções, voltou para a Prefeitura, e a Prefeitura, por meio do INCIDE, fizeram as adaptações, as colocações, refizeram algumas análises, voltou para a Câmara em 2002. Tanto é que ele chegou na Câmara em setembro de 2002. E aí, nós estamos agora analisando. Na verdade, Leda, as modificações que ocorreram neste plano, primeiro foi a modificação de quê? No tocante à distribuição territorial da zona rural e zona urbana. São dos grandes problemas desse... Isso. Mas se nós fizermos um resgate, nós vamos ver que no plano de 2006, elas se equivaliam mais ou menos. No plano de 2009, a relação zona rural e urbana, a zona urbana tinha 60 e poucos por cento, a zona rural 30 e poucos por cento. E agora o que foi feito? Baseado nesta reanálise, 22 localizações que antes eram colocadas como zona urbana, elas foram devolvidas para a zona rural. Então, hoje, elas ficaram mais ou menos equacionadas. É 52 versus 43. Eu tenho os dados aqui muito claros sobre isso aqui. Então, esse é uma das questões, uma das correções que vão ser analisadas justamente durante esse período todo,
que é justamente essa mudança. E aí vai ser colocado evidente para todos os atores, para que eles possam fazer essa análise a respeito de todas essas modificações. Eu lembro que o Executivo, debatendo, quando apresentou essa proposta do plano diretor, inclusive foram 22 comunidades que vão retornar à zona rural, né? Exatamente isso aqui. As comunidades, por exemplo, tem a área do Tibiri, que é o loteamento Valeã, Cruzeiro, Santa Bárbara, Residencial do Careca, Maria Aragão, Ivaldo Rodrigues, loteamento Canaã, Vila Funil, Cujupe, Nova Vida, Rio do Meio, Tibirizinho, Nova Betel, parte da Vila Ayrton Senna, parte da Vila Magril e do Residencial Nestor. Isso tudo da área do Tibiri. Da área do Maracanã, Vila Sarney, Nova República, Residencial Santo Antônio, Amendoeira, Vila Maranhão, Residencial, Rio Grande, Santo Antônio, Alto Bonito, parte da Vila Industrial, parte da Vila Esperança e parte do Alegria. Isso aqui é um questionamento que a gente vai fazer, porque, exemplo, parte da Vila Industrial. Ninguém sabe exatamente que parte qual parte. Parte da Vila Esperança. Mas aí a Vila Industrial vai ser zona rural, é isso? Parte da Vila, exatamente. Ela voltou, ela estava inicialmente sendo colocada para a zona urbana e depois dessa reanálise, todos esses aqui voltaram para a zona rural. E aí como é que vai ficar? Não, é Vila Industrial, não é o distrito industrial. Aí tem a área de Pedrinhas, que tem Murtura, Laranjeira e Pedrinhas, a área do Rio dos Cachorros e a área da Estiva. Então, todos essas localizações, elas voltaram para a rural. E para dar o dado para vocês de forma muito clara, nesse plano de 2022, a área urbana tem 56,55% do território e a área rural 43,45% do território. Ficaram mais ou menos próximas uma das outras. Mas é evidente que isso aí tinha passado para 60 e tanto a urbana. Né? Na última que chegou era 62,53 contra 37,47 da zona rural. Vereador, em relação às construções, edificações, principalmente aqui na Orla, que é uma área que tem dunas, a gente sabe que tem, eu acho que o plano diretor trata disso. Sim. Também. Qual é a proposta? O que, que vai ser proposto em relação a edificações nessa área da Orla da capital? Então, assim, para deixar claro, Leda, essa parte da edificação, ela vai ser tratada bem na frente, depois que o plano diretor for realmente votado. Aí nós vamos estudar a lei de parcelamento e ocupação do solo. E aí que nós vamos entrar nesse questionamento. Quais são os locais da cidade que vai ter construção de indústria, quais são os locais que vai ter construção de empreendimento, qual vai ser o gabarito dos novos prédios. Então, isso aí é uma discussão posterior, porque é uma lei complementar quando for discutido aqui o plano diretor. No tocante a dunas que você falou, o que acontece? Foram retirados 11,2 hectares de áreas de dunas. Isso desde o primeiro projeto que chegou, de lei que chegou àquela casa. Então, o que observou? Se observou que muitas áreas de dunas, elas já não eram mais dunas, sequer tinham vegetações que elas foram edificadas. Então, isso aí tirou a característica plena delas, por isto essa redução. E outro contraponto disso também é porque hoje a lei de ocupação do solo ela é de 1992. E essa lei de 92, ela permitia construções, por exemplo, na litorânea. Então, esse contraponto fez com que isso acontecesse. Então, houve essa redução das dunas. Inclusive, tem algumas questões dessas que estão judicializadas ainda, sobre essas casas que foram construídas nos locais de dunas. Mas, assim, o que é patente é que isso aqui foi avaliado pelo Executivo, tem a sugestão do Ministério Público e, evidentemente, que a gente vai colocar isso de discussão para todos os atores que têm interesse na sociedade. Você acredita que vai ser um choque judicial muito grande nesse aspecto? Olha, eu não sei te dizer. Eu sei que está judicializado. A minha impressão, Bonfim, tem casa aí construída há mais de 30 anos, de 20 anos. Como é que vai se fazer com essas casas que estão construídas aí nesses lugares que eram de dunas aí? Então, é uma decisão judicial, que a gente vai ter que aguardar essas decisões judiciais, não tenham dúvida disso. O certo é que toda essa malha de dunas, elas foram reduzidas nesse quantitativo devido a essas construções que descaracterizaram todas essas áreas ambientais. Vereador, a gente tem muitos ouvintes na zona rural, né? Pois não. Da nossa região metropolitana. Pois não. E acompanhando a sua palavra há pouco, o senhor falou que vai aumentar, em tese, aumentar a área da zona rural. E é um público que, sempre que quando liga aqui para a rádio, é muito carente, precisando de infraestrutura.
A partir do momento que estabelecesse esse novo marco, qual é o benefício direto que o ouvinte que está lá na zona rural vai ter a partir do momento que houver de fato esse marco? Olha, essa é a grandeza do plano diretor, porque nós estamos falando aqui dessas questões, mas nós temos que entender que esse plano diretor, o objetivo maior dele é resgatar a função social e a da propriedade. E quando a gente fala de resgatar a função social, nós estamos incluindo aqui tudo que nós temos interesse para que o cidadão viva com sossego e com qualidade. Nós estamos falando aqui de saúde, nós estamos falando aqui de educação, nós estamos falando aqui políticas de moradia digna, de propriedade, nós estamos falando de tudo isso. Então, nesse plano diretor, ele abarca todas essas políticas para quê? Para que não só você permita, a ideia do plano diretor é que a gente tenha um desenvolvimento econômico, mas que a gente privilegie as questões ambientais, as questões sociais. Então, assim, dentro do plano diretor, e é isso que nós vamos lutar para que ele aconteça, que ele saia com essa respeitabilidade, é que não é só determinar a área urbana, a área rural, não. É que a área rural tenha todos esses mecanismos que nós estamos falando aqui, que são importantíssimos para que as pessoas vivam com esse sossego. Só para lhe dar uma ideia aqui, para a população que está nos ouvindo aqui, só para você ter uma ideia aqui, eu queria pegar só o índice aqui do plano diretor. Quem puder me ajudar aí da turma, me ajude aqui. Só para mostrar para vocês tudo aquilo que a gente vai falar. Nós vamos falar, vejam só, nós vamos falar da questão do macrozoneamento, das áreas que são prioritárias, que não podem ser mexidas, das áreas ambientais, nas áreas de recursos aquíferos, nós vamos falar de saneamento, nós vamos falar de mobilidade, tudo isso está incluído dentro desse plano. O que a gente quer é que São Luís torne-se uma cidade mais moderna, mas torne uma cidade mais justa. O que a gente tem um livro, que eu sou muito fã dele, que é o Espaço do Cidadão, do maior geógrafo que esse Brasil já conheceu, que é o Manuel Santos, em que ele fala uma coisa que nós temos que tentar destruir, que o cidadão, independente dele seja consumidor, que ele seja produtor, simplesmente cidadão, ele é valorizado pelo território onde ele vive. Que mesmo as pessoas que têm uma qualificação muito grande, se viver num território que não é o território que as pessoas dizem de qualificado, essas pessoas são consideradas um cidadão de baixo poder. Então é uma coisa que a gente quer, com esse plano diretor, mostrar o quê? Independente de onde você viva, você tem que ter as condições para ser um cidadão de verdade. Vereador, falando em termos práticos, pois não. Qual é o efeito para a cidade da não aprovação ou da não renovação? Estamos falando de uma atualização, né, sim. do plano diretor. E qual pode ser o efeito prático para a cidade, para a vida dos cidadãos, depois dessa atualização? Prejuízo pleno sobre todos os aspectos, sobre os aspectos sociais, ambientais, culturais, econômicos. Isso aqui, eu diria com todo respeito da comparação, é a Bíblia da cidade. Aqui que estão todas as regras para que a cidade possa se modernizar, que as pessoas tenham confiança naquilo que é feito na cidade. O que acontece hoje, Gilberto? Segurança jurídica também. Né? Ninguém quer investir em São Luís. Até os investidores daqui, o que estão acontecendo? Eles estão saindo de São Luís e indo para outros lugares. Outros estados, outros municípios. Eu dou um exemplo bem aqui do lado, aqui, que é São José de Ribamar. São José de Ribamar hoje já é a segunda cidade mais populosa do Maranhão. Já ganhou de Imperatriz, pelo novo censo. Quer dizer, houve um afluxo de pessoas, sobretudo pela refinaria que não deu certo, muitas pessoas vieram para cá, lá as condições são melhores, os incentivos fiscais de lá são melhores, muitas empresas deixaram São Luís e foram para lá. Quando eu tenho que emitir uma nota fiscal, eu queria emitir por lá, mas por não lá. consigo, porque eu não tenho endereço lá, então, né? Mas aí é que tá, mas se você abrir uma firma lá, você vai ter vantagem lá, você está entendendo? Então, essa segurança jurídica, as pessoas querem saber, olha, eu quero investir em São Luís, eu venho investir em São Luís, mas assim, eu quero saber pelo menos onde é que eu posso, meu empreendimento pode ser feito. Hoje você não sabe, Gilberto. Sem o perigo de ser derrubado, né? Gilberto, se tu for na Alemanha e pegar a lei de zoneamento, plano de ocupação de solo, na Alemanha não pode construir um empreendimento lá. Lá tem que ser só casa de moradia mesmo. Como é que pode em São Luís? Se tu for ali na Avenida Rei de França, tu entrar ali 10 metros no Parque Vitória, o gabarito são de três andares só. Então ninguém quer investir numa cidade que ela não tenha regras estabelecidas. E claro, o plano diretor tem essa vantagem. Ele vai estabelecer regras
regras bem estabelecidas associadas às leis complementares, e aí vem a lei de uso e ocupação do solo, vem o plano de saneamento, vem uma série de outras leis complementares que vão dar um rumo correto. São Luís passa a ter uma legislação, passa a ter um instrumento que ele seja moderno e que permita pessoas virem aqui sem receio de não produzir. Assim, a questão da regulação fundiária também colabora, vereador? Com certeza, a Tem gente regulação que não consegue ter fundiária. o título ali do seu imóvel, mora há mais de 30, 40 anos. Em alguns imóveis, em bairros antigos aqui em São Luís, tem uma dificuldade muito grande em conseguir essa documentação. Não tenha dúvida, está aqui dentro do plano, regulação fundiária, a gente quer o quê? Moradia digna. Quando a gente fala moradia digna, a gente fala em termos de posse, a gente fala em termos de domínio, a gente fala em toda essa segurança, você está entendendo? E aqui dentro aqui tem uma área que é só macrozoneamento, nós vamos ver todas as áreas qualificadas, são áreas que tem já a renda do povo é maior, que tem todos os serviços funcionantes, tudo isso aqui. E aí você vai tendo áreas ainda não qualificadas, que são áreas de baixa renda, que tem muitos vazios, que podem ser investidos em tudo isso aqui. Então, dentro desse plano, por isso que eu digo que é um plano realmente muito, muito amplo, muito macro mesmo, que todas essas questões elas estão tratadas aqui e vão ser discutidas para que possa ter essa segurança que você está falando aí que precisa ter mesmo. Vereador, outra pergunta que fazem muito para a gente é sobre a tramitação. Que nós estamos falando de um plano que vem em 2006, depois 2009, essa última versão 2019. Isso. O senhor tem como dar para a gente uma previsão? Primeiro assim, o que representa esse trabalho durante o recesso e quanto tempo o senhor acha que haverá de discussão até uma votação de uma versão final desse plano atualizado? Olha, eu não vou falar por mim, eu vou falar por quem é o gestor maior, que é o presidente Paulo Vitor. E o presidente Paulo Vitor, repito, ele disse que tem o compromisso de que esse plano seja votado no primeiro semestre. Agora, em termos de tramitação, então nós estamos fazendo esse preâmbulo aqui, essa análise prévia desse plano, para que tenha mais celeridade. Assim que nós voltarmos, nós vamos apresentar para o plenário, vamos apresentar para o presidente, para a sociedade. O presidente vai determinar isso para as comissões. E aí, as comissões, pelo compromisso que a gente tem que procurar ser célere o mais rápido possível. Evidentemente que, além de ouvir todos esses atores aqui, nós vamos ouvir a sociedade também. Palavra do presidente também. Apesar de terem tido 8 audiências públicas, seguramente vão ser feitas ainda audiências públicas para ouvir a população toda. Mas assim, Gilberto, em termos de prazo, eu estou repetindo o que ele falou. O desejo dele é que nesse primeiro semestre o plano diretor de São Luís seja votado. Eu estou vendo aqui, o senhor trouxe uma cópia do plano diretor. Trouxe. Tem pelo menos umas 20 páginas marcadas aí com um post-up, né? Aí dá mais ou menos, eu fiz uma conta rápida aqui, não sou muito bom de matemática, dá mais ou menos um post-up por semana. Não, isso aqui é para eu não me perder. Pois são detalhes. Isso aqui detalhes importantes para como realmente são 146, se eu não estou enganado, 146 artigos do plano diretor. Então, assim, para que fique mais didático, são 208. Então, para que fique mais didático, para eu não me perder, realmente. Agora, realmente é um plano muito extenso. Como eu disse para você, é um plano que ele abraça tudo que a cidade precisa, tudo, desde o que ele falou, desde da questão fundiária, desde moradia, desde transporte, desde saneamento, mobilidade, saúde, educação, tudo isso. Então, realmente, é um esforço mesmo coletivo muito grande para quê? Para que a gente possa chegar a um consenso. E outro detalhe que eu gosto de chamar a atenção aqui, pela legislação, por exemplo, nós vereadores, nós não temos autoridade de fazer emenda daquilo que for estritamente técnico, tá certo? Estritamente técnico, nós podemos mudar aqui, tudo isso aqui sem problema nenhum, mas as questões técnicas elas têm que ser mantidas. E aí a Câmara vai ter a decisão de que aproveitar tudo que foi feito, e eu espero que isso aconteça para que a gente vá para frente rápido e, evidentemente, tem o direito de aprovar, de não aprovar, enfim, tudo isso. Mas o que eu sinto do sentimento dos vereadores é que a gente precisa dar uma resposta para a sociedade muito rápida, porque caiu... Bonfim, jogaram um peso muito grande nas nossas costas, da Câmara Municipal. E quando você vê isso aqui, eu tive cuidado de trazer o fluxo do processo. Olha aqui, ela é de 2006, completou 16 anos em 2022, chegou a revisão na Câmara em junho de 2019, foram feitas 8 audiências públicas, 4 na cidade, 4 na zona rural.
Em junho de 2020, foi devolvida à Prefeitura para correções conforme solicitação do Ministério Público, retornou ao INCID em setembro de 2020 para providências, o INCID mandou para a Prefeitura só em março de 22 e maio de 22 que ele chegou à Câmara. Então, na verdade, não é o Legislativo que está emperrando o processo, não. O processo todo foi isso que eu estou mostrando para vocês. Ele chegou aqui em maio de 2022 e agora, por determinação do presidente Paulo Vitor, as coisas vão correr de forma célere e eu tenho assim a esperança e a responsabilidade de que realmente aconteça, porque isso é uma necessidade da cidade. Esse é o ponto que eu queria questioná-lo. Você acredita que essa atual legislatura vai colocar, então, um divisor de águas nessa cronologia envolvendo o plano diretor e a discussão na Câmara? Olha, eu creio que sim. Eu creio que sim, porque eu acho que o grande sinal de que as coisas vão mudar ou mudaram no tocante à prioridade foi essa medida que eu disse para vocês aqui, que foi uma medida inédita. Eu estou lá, eu estou no 5º mandato. Todo respeito aos outros presidentes, foi a primeira vez que eu vi o presidente determinar para uma comissão de recesso algo além do que as obrigações da comissão de recesso. E foi uma tarefa muito grande. Isso? Como é que os vereadores da comissão receberam esse? Todo mundo recebeu de forma muito sossegada e muito tranquila, e o que é mais importante, porque assim, essa comissão, por determinação do próprio regimento, ela é formada por seis vereadores. Mas não só os vereadores que estão na comissão, outros vereadores que estão em recesso estão indo participar também das reuniões, mostrando o interesse de todas as pessoas, porque é uma forma, como eu disse para vocês, é um débito que a gente tem com a sociedade, legislativo e executivo, e eu tenho certeza que nós temos obrigação de resolver essa questão para não atrapalhar a vida da cidade. São Luís está sendo prejudicado assim financeiramente de questões absurdas, questões sociais, questões ambientais, e tudo isso aqui, a gente espera que com esse plano seja desencadeado isso aqui para que a cidade mude, para que a cidade cresça, progrida e que se respeite as questões ambientais e sociais. Agora o senhor falou aí nessa cronologia, que já deu uma tramitada na Câmara. Houve algumas sugestões do MP, eu imagino que tenha sido o promotor Fernando Barreto, eu acho que ele que participa, né? Ou se não é, sim, mas já participou. Algumas dessas sugestões foram acatadas lá pelo INCID, já foram encaminhadas para a Prefeitura. Então, assim, me parece que até chegar à versão final já não vai ter mais muita modificação, não. Essa versão que existe hoje do plano já é basicamente a atualizada mesmo, né? Já com as opiniões, sobretudo do Ministério Público, mas só para adiantar, e para vocês aqui em primeira mão, terça-feira, que vai ser a nossa reunião, é uma reunião que já vai contar com a presença do promotor Fernando Barreto já. Então ele vai ser convidado o meio ambiente do município, o meio ambiente do estado, vai ser combinado vários atores para que a gente, por causa do tempo, que a gente tem pouco tempo, então concentrar todas essas pessoas para que eles possam fazer sugestões, avaliações e, no final, os vereadores escolherem aquilo que é melhor para a gente. Eu tinha menos de 30 anos quando eu comecei a acompanhar essa história do plano diretor. Eu sou jornalista já há 20 anos e tinha 20 e poucos anos quando eu comecei. Eu estou com 41. Aí eu estou muito ansioso também para saber como é que é os finalmente. Aprovou lá na Câmara, é como um projeto de lei normal, vai para a sanção do prefeito, assinou, está valendo? Assinou, está valendo. É isso mesmo. Olha, se tua agonia é essa daí, tu imagine a minha. Tu imagina a minha agonia, viu, Léo? Tu imagina a minha agonia aqui, porque a gente sabe da importância disso, a gente sabe que isso aqui tem que ser prioridade. Tanto é que o nome do plano, olha o nome do plano, diretor, é o plano diretor, é o plano chefe da cidade. Não é o plano secretário, não, nem assessor, é um plano diretor. E assim, eu acho que a Câmara, ela tem, eu sinto agora, eu digo sempre que aquela casa é uma casa de grandes ideias, que nem sempre essas ideias se materializam, porque entre uma lei e a materialização dessa lei tem uma distância continental mesmo aí. Mas assim, eu entendo que isso aqui é interesse da sociedade, é interesse da Câmara, é interesse do Executivo, e eu espero em Deus que a gente consiga, dentro desse fluxo, quebrar todas as amarras, tirar todas as dificuldades e a gente possa aprovar isso, que eu acho que vai ser um grande avanço. Eu estive levantando várias capitais brasileiras
Por exemplo, São Paulo está discutindo agora o plano dela, parou por causa da pandemia, Rio de Janeiro já discutiu o plano dele. Então, São Luís não pode ficar na rabeira. São Luís tem que também fazer essa revisão aqui, até para que as pessoas possam vir para cá, nós que moramos aqui, possam viver com mais tranquilidade, Gilberto. Mas se for no padrão orçamento, a gente vai ficar por último, né? São Luís foi a última capital brasileira que votou orçamento. Pois não tenha dúvida, não tenha dúvida. Mas a gente espera que aqui não. Aqui a gente espera que, pelo menos eu vejo assim, uma empolgação muito grande pela casa mesmo lá. Estou te dizendo, nós estamos em recesso. Vai ser um marco. Além da comissão, vários vereadores estão indo lá para discutir, para conversar, para contribuir, para fazer tudo isso aqui. É um marco, você está dizendo, né? Fale. Além, eu acho que... Pode avançar? A gente pode avançar? Pode, claro. Fica à vontade. Não, além dessa... eu estou vendo que o senhor está bastante empolgado, né? Demonstrou bastante empolgação. Qual a impressão que o senhor já tem dessa nova gestão que está em frente à casa lá? De fato, o senhor já percebeu, com a sua experiência, tem alguma melhoria, tem alguma mudança? A cidade pode esperar melhor, mais dessa gestão nova à frente da Câmara de Vereadores? Olha, eu vou lhe dizer que a impressão ela é muito positiva, tá bem? Muito positiva mesmo. Nós temos conversado com o presidente, o presidente tem conversado reiteradamente com os vereadores, o presidente tem deixado claramente uma coisa para a gente, que não são os desejos pessoais dele que vão interferir no coletivo da Câmara. Isso é uma coisa que ele tem repetido várias vezes. Então, todas as questões de maiores importância, ele tem chamado para... Hoje mesmo, nós tivemos uma reunião com ele para discutir sobre isso aqui, para discutir sobre a próxima reunião, para ele dar sugestão. Ele teve, inclusive, no Palácio, falou com o professor Fernando Barreto, falou com todo esse pessoal. Então, assim, ele tem sido muito, muito coletivo, ele tem discutido essas questões todas com a gente. Então, assim, a impressão é uma impressão muito boa, impressão excelente. Dá para a gente sentir só por essa medida dele aqui. Só por essa medida dele aqui. Podia esperar voltar para o recesso tranquilamente, começar todo o processo, como Gilberto disse aqui, se for atrás desse processo, ele está com 42 e ia terminar lá com 50, 60. Mas assim, só por essas medidas a gente vê a boa intenção do presidente e assim, até agora eu vejo a Câmara realmente satisfeita com as suas ações. E o senhor como político experiente que né? Legislativo, como é que foi esse processo de ter ficado nessa situação de impasse que teve no final do ano passado, comecinho desse ano, entre a Câmara de Vereadores e o Executivo? Todo mundo que a gente entrevistava aqui, gente do governo, gente da oposição, todos falavam que não, está muito difícil conversar com o prefeito, é muito difícil conversar com os secretários. Na sua opinião, como político experiente que o senhor como é que o senhor viu? Faltou o que estava faltando? O que ainda precisa melhorar, ajustar? Eu acho que falta isso aqui, que nós estamos fazendo aqui, acolhimento e diálogo. Eu acho que isso é uma coisa que precisa melhorar realmente, viu? Precisa melhorar muito, muito mesmo. Porque o grande problema da Câmara Municipal com o Executivo realmente foi a falta de diálogo e a falta de aproximação. Eu acho que isso aí é fundamental. São dois poderes, é claro, independentes, mas eles têm que ser harmônicos, eles têm que conversar. Então, conversar. Então, o que a gente já viu no começo agora aqui? Nós já vimos que o presidente da Câmara foi até onde o prefeito, com uma comissão de vereadores. Quer dizer, abriu a porta para um diálogo. Então, eu acho que esse diálogo ele é fundamental, não tenha dúvida. Eu acho que para a gente evoluir, Pablo Bonfim diz que o diálogo como é que ele diz? Ele diz que é o oxigênio do relacionamento. E é mesmo. Quer dizer, então, o que eu acho que precisa melhorar? Precisa melhorar, sim, relacionamento entre as casas, entre os pares, relacionamento entre o executivo, o legislativo, sobretudo diálogo. A vida é feita de gestos. Olha, nas instituições organizacionais hoje, e aqui uma instituição exemplar, aqui a Mirante, a gente sabe que tão importante quanto o que você ganha é o reconhecimento que você tem. É o acolhimento que você tem, são gestos que são feitos para vocês. Então, isso eu acho que é o grande problema que tem entre o executivo e o legislativo, que a gente espera que melhore. Leandro, agora aproveitando que o livro trouxe para esse rumo, Sim. Houve lá a saída, o anúncio do fim da liderança do Raimundo Penha. Domingos Paz também já não é mais vice-líder, tem coisa muito mais importante para se preocupar. Quem vai ser o novo líder? E aí eu pergunto, o Dr. Gutenberg pode ser esse líder do Brade lá na Câmara? E só para complementar a pergunta, o fato de o senhor ter colocado seu nome à disposição para disputar a presidência e ter tido aquela questão da articulação política, mas depois todos viraram em consenso para o Paulo Vitor, também lhe ajuda nessa questão do diálogo com o prefeito, já que o senhor está também como relator na condição de relator do plano diretor?
O que eu quero dizer é que a primeira pergunta de Gilberto não tem que ser feita para mim, tem que ser feita para o prefeito. Primeira delas, tá certo, Gilberto? Então, assim, agora veja bem, olha, eu sou uma pessoa, vocês conhecem, eu sou uma pessoa que o meu objetivo é contribuir. Hoje eu me considero uma pessoa independente dentro da Câmara, tá certo? Tudo que vier, que seja positivo da prefeitura, pode ter certeza que eu vou abraçar para lutar, para resolver, para tudo isso aqui. Agora, evidentemente, não pensei sobre liderança. Eu acho que isso é uma coisa que tem que ser pensada, tem que ser partida do executivo. Eu acho que lá tem pessoas brilhantes lá também. Eu vejo pessoas que realmente estão... Tem o Marlon, tem o Daniel, tem o Marquinhos, tem uma série de pessoas que eu acho que podem ser... O próprio Pavão, que está chegando agora também, que foi secretário do prefeito. Agora sim, eu sou o interlocutor, não tenha dúvida disso. Aqui, esse relator aqui, eu tenho que me relacionar com todas as instâncias. E com o executivo não é diferente. Eu tenho com o prefeito uma relação de respeito, uma relação de consideração, tudo isso. Ele apoiou sua candidatura a presidente, né? Uma foto bonita. Olha... A foto foi bonita, sim, realmente uma foto bem bonita mesmo, que realmente as coisas não aconteceram do jeito que a gente esperava, de forma muito clara mesmo, e ao final eu tive que ter a sensibilidade e a responsabilidade naquele momento. Eu não estava pensando só em Gutenberg, eu estava lá com 10, 11 vereadores que estavam comigo, então eu tive a responsabilidade mesmo de fazer o quê? Diz, olha gente, nós temos que pensar melhor na cidade, melhor na Câmara. Então naquele momento nós resolvemos fazer o quê? Abdicar da nossa candidatura e realmente apoiar o Paulo, que realmente foi eleito por unanimidade. Mas, de qualquer forma, isso também denota uma proximidade com o prefeito. O que eu falo do apoio é isso também. Ou seja, antes dessa discussão de liderança que a gente está falando agora, o prefeito já via no Dr. Gutenberg alguém com a estatura para comandar a casa. Se ele tem estatura para comandar a casa, ele pode ser um líder, né? Como eu digo assim, eu sou um interlocutor, quer dizer, eu tenho, graças a Deus, olha, eu tenho esse tempo de política, assim, e graças a Deus, até onde eu tenho conhecimento, eu não tenho absolutamente nenhum inimigo mesmo. Pra você ter uma ideia, eu tenho um relacionamento de respeito e admiração com o prefeito Eduardo Brade, eu tenho um relacionamento de respeito e admiração com o governador Flávio Dino, o governador Brandão. Brandão foi do meu partido, nós somos juntos do PSDB durante 20 anos. E nós temos uma relação de respeito, admiração também. Então, assim, graças a Deus, a gente transita em todos os lugares, em todos os partidos, sem nenhum problema. Então, assim, disposto a contribuir naquilo que for possível para que a gente possa progredir, para que a Câmara possa progredir, para que o município possa progredir. Agora, para lhe ser sincero, liderança realmente não pensei. Mas eu também confesso, rapidamente, eu confesso que eu prefiro também que o senhor fique só no plano diretor, para não passar mais 20 anos. É melhor, viu? Que eu acho que vai dar certo. Vai dar certo. Com a ajuda de vocês, então, olha, eu estou assim impressionado, gente. Eu sei que está terminando o horário. Eu tô impressionado com o movimento desse plano diretor. Eu nunca esperava que a sociedade tivesse ligada no plano diretor, que estivesse perguntando no plano diretor. Eu estou consultando a pessoa. E aí, doutor, como é que está o plano diretor? Então, assim, para mim é uma grande surpresa mesmo, que todos nós, a comissão, o presidente, nós estamos lá de mangas arregaçadas mesmo, para que a gente consiga esse feito, que é entregar para a população e para a cidade esse plano diretor nesse primeiro semestre. 6 horas, 5 minutos, conversamos com o Dr. Gutenberg aqui no Panorama. Vereador, muito obrigado pela presença, pela disponibilidade, e a gente vai ficar acompanhando a discussão, observando também os trâmites relacionados ao plano diretor. Desejo desde já um bom trabalho. Eu que agradeço, eu estou aqui entre amigos, não tem dúvida disso aqui não, estou à disposição de vocês. Esse gigante me convidou ontem, mas realmente é porque eu tinha um outro compromisso, não deu para vir, mas quantas vezes você me convidar, eu vou vir aqui. Eu acho que tem que ser esclarecido ao máximo, as pessoas têm que entender o que é o plano diretor. Muitas pessoas já me perguntam coisa da lei de ocupação do solo, pensando que já está aqui dentro, e a gente precisa esclarecer. Eu que quero agradecer, não só em meu nome, em nome da Câmara, do presidente Paulo Vitor, da toda a comissão, essa oportunidade, para que as pessoas possam entender a importância disso aqui. Nós temos que fazer todo o esforço para que até o primeiro semestre a gente vote e entregue para a população o plano diretor.